Oi, Ricardo, Alô, boa noite. E aí, meu amigo, como é que você tá, Ricardo? tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa jóia. noite. Então, também fazendo as apresentações aí, o Ricardo, um grande amigo que nós tivemos aí no mundo da acessibilidade, palestrante excepcional, alguém que luta pela causa da acessibilidade e faz acontecer também. Foi uma das pessoas que me abriu a mente para a gente criar esse projeto. Então, lá atrás, lá acho que tem um pouco mais. Você não tem um ano, tá beirando um ano aí que a gente teve uma reunião. E ele contou as experiências dele, que ele visita os lugares e que ele faz acontecer a acessibilidade em hotéis, por onde ele viaja. Ele é um cara que viaja muito. E aí eu falei, poxa, então tem métodos de como a gente conseguir isso. E aí, consequentemente, depois falando com a Cléo, tudo, a gente juntou todas essas informações e cá estamos. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você com a gente aí nesse projeto. Brigadão a todos. E obrigado a você que está assistindo essa live também, porque nada disso seria possível se nós não tivéssemos audiência que nos ajudasse a chegar onde nós estamos chegando e iremos chegar ainda. Então, Ricardo, a palavra está contigo. Fique à vontade. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui. E, bom, é isso aí. Tá contigo, Ricardo. Obrigado, né? Obrigado pelo convite e estar participando e às vezes trocando, né, ideias, porque às vezes é que seja qualquer assunto, né? Às vezes a gente tem experiências diferentes e pontos de vista diferentes que podem colaborar, né? E um, a temática, né, a chamada dessa live, né, que às vezes eu costumo colocar bastante, é a forma como às vezes as pessoas não enxergam que isso pode ser algo muito, para quem tem um negócio, algo muito lucrativo, né? Então há empresas aí, é claro que você precisa fazer isso de uma forma certa, né? De uma forma planejada. Você precisa planejar a acessibilidade, né? Sim. O pessoal às vezes não leva a sério, né? A acessibilidade, ela é uma coisa que precisa ser planejada. Senão a coisa não dá certo, né? Não é, apesar da gente ter normas, mas e a norma ser bem detalhada, no meu ponto de vista, a norma ainda tem pontos falhos que precisa ser. Quer dizer, nada nunca vai ser perfeito, e por isso mesmo a norma passa por atualizações. Precisa de ter conhecimento, de ter experiência. Quem pega a norma de uma primeira vez não consegue entender aquilo, nem mesmo arquitetos, né, eu já vi, falaram que ficam meio confusos, porque são tantos detalhes que às vezes tem que ser amarrados ali e o pessoal deixa a coisa de fora. Então é preciso experiência, né? Experiência para que ela seja aplicada. Mas, voltando à questão de negócios, uma coisa que eu dou como exemplo é o mercado automobilístico, por exemplo. É um mercado que enxergou a pessoa com deficiência como um consumidor. E eu acho que aí, se a gente conseguir ir por esse caminho, porque aí as empresas vão fazer isso de forma espontânea, porque elas querem o consumidor. Então foi o que aconteceu com a indústria automobilística, né? Então você vê hoje em dia as concessionárias, todas são acessíveis, né? Tem rampas, plataformas, banheiros acessíveis, eles treinaram sua equipe para atender a pessoa com deficiência, eles divulgam. Eu falei que agora estou querendo trocar de carro, sabe? E eu estou pesquisando. Então, você tem que ver a enxurrada de anúncios direcionados à compra de carro com isenção, voltados especificamente, porque eles produzem material, né? Então, de todos os tipos de marca, de concessionárias e de empresas que fazem isenções, é o negócio do algoritmo lá, né? Caem anúncios para mim. Então você vê que esse pessoal faz anúncio. O pessoal expõe, né? Tem estandes em feiras, eventos, anunciam em revistas, em outros meios. Então, eles, vamos dizer que fazem um bom trabalho e têm um bom retorno.
há outros tipos de empresas aí que se dão muito bem com isso, né? Como eu trabalho, conheço bastante a área do turismo, há um hotel fazenda, né? Em que ele fez um trabalho muito bom, né? Continua fazendo, quer dizer, que é uma outra coisa que às vezes eu costumo falar, que a acessibilidade às vezes precisa passar por revisões, porque já tem itens que na própria norma, eles eram aceitáveis em normas passadas, mas depois, quando o pessoal viu que aquilo não funcionava direito, retirou e colocou um outro item. Então, às vezes, se você está baseado em normas passadas, várias coisas aí podem estar erradas no seu projeto. Então, precisa de uma reciclagem da acessibilidade. É bom os empreendimentos darem uma olhada se está tudo bem. Até porque novas tecnologias surgem, novos conceitos surgem, e isso precisa ser renovado. Mas eu estava falando desse hotel fazenda no interior de São Paulo. Ele, por conta de ter uma boa acessibilidade, pessoal treinado, ele investe também em anúncios e tudo mais, participa de feiras, eventos. O turismo, para a questão dos hotéis, há uma medição que é a taxa de ocupação, que é quantas pessoas se hospedaram no seu estabelecimento naquele dia. Então, a taxa de ocupação desse hotel é maior do que a média nacional, né? Porque ele atende um público maior, não só a todas as pessoas, quer dizer, as pessoas sem deficiência, mas as pessoas com deficiência também, que é um público muito grande. É muito grande. E que a pessoa com deficiência, por exemplo, um turista com deficiência, ele dificilmente ele vai sozinho, ele vai uma média de pelo menos 2 acompanhantes. Então, se você não está dando valor, não possui acessibilidade, você não está perdendo uma pessoa, você está perdendo 3 ou mais. Né? Então, é um dinheiro jogado fora, que às vezes você nem percebe porque o pessoal nem chega aí no seu estabelecimento. Então, há muita coisa aí que a gente precisa enxergar a acessibilidade justamente como um investimento, né? Que o pessoal ainda vê isso como um gasto, um trabalho. Na verdade, tudo dá gasto e dá trabalho. Mas é que o pessoal acha que não consegue enxergar o retorno. Exato. E, Ricardo, fazendo uma contribuição no que você está falando, nós vimos aí, existem, né, dados disso, a gente até aprende isso até no curso do Edu, que ele fala que cerca de 30% tem algum tipo ali de deficiência, né, 30% da população, ou seja, a gente vai imaginar que o aumento que se tem de demanda vai ser de 30%, quando na verdade não é só 30%, como você mesmo citou. Uma pessoa que tem alguma limitação, algum tipo de deficiência, que ela precise ali de um espaço melhor desenvolvido, ela raramente anda sozinha. Então, a gente está falando de 30% do público direto, mais uma porcentagem, que eu não sei dizer quanto, mas que existe ali uma porcentagem alta, que digamos que seja só mais um acompanhante, já virou 60%. Então, um aumento muito grande que tem aí na procura de restaurantes, hospitais, clínicas, hotéis, tudo isso, se tiver um preparo, o aumento do faturamento desse pessoal, ele vai ser maior considerando todas essas informações, que são números, né? Então, e particularmente, né, no turismo, isso é ainda maior, porque o turismo não é só o pessoal aqui do Brasil, o turismo está no mundo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, há 1 bilhão de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência no mundo. Então, você não está perdendo só o pessoal do Brasil. Cadê esse pessoal que gostaria de visitar o Brasil, mas, às vezes, quando eles vão ver as condições de acessibilidade, pegam e desistem.
Então, você está perdendo um público gigantesco, né? Não é só as pessoas com deficiência aqui do Brasil. Exatamente, verdade. E o Brasil, ele é um grande polo ali, ainda é o destino de muitas pessoas de outros países, né? Então, enquanto nós queremos aí viajar o mundo, ir para fora e tudo mais, lá para fora, isso aqui é um refúgio para muita gente, né? Então, é um país tropical, é um país que tem inúmeras paisagens lindas, lugares lindos, é um país que, de certo modo, ali ele não vai ter alguns riscos que tem em outros países de terremoto, isso, aquilo. Então, aqui tem uma grande procura. O turismo ele é muito aquecido e eu acredito que só não é melhor ainda por conta disso, da falta da acessibilidade. Quando o turismo entender que a acessibilidade ela é um investimento de alto retorno, né, rápido e alto retorno, eu acredito que o país ainda, do Brasil, ele vai experimentar um momento diferente do que a gente experimenta hoje, muito melhor, falando de maneira, economicamente falando, né, para o país, de maneira financeira. Então, é isso mesmo. E você, melhor que você não tem para falar disso, que é uma pessoa que viaja bastante, que tem ali, né, todo esse conhecimento no turismo. E deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta e quem tiver pergunta aí, pessoal, já vai fazendo no chat e a gente vai direcionando aqui, mas eu já tenho uma pergunta. Quais países você já visitou, né, a nível de turismo e acessibilidade, e como nós estamos, Brasil, em comparação com outros países, no quesito acessibilidade? O Brasil, às vezes é difícil, né, falar. Dentro do Brasil há muitas diferenças, né? Então, comparar São Paulo com algum outro estado ou cidade do Brasil, as diferenças são muitas, né? Então, às vezes é difícil falar em alguma coisa tão grande assim. Mas, em relação a outros países da América do Sul, a gente está muito bem, sabe? É claro que, dependendo de outros países, vamos dizer, um país que eu posso dizer que eu acho que eles trabalham isso de forma muito boa, um é a Alemanha. A Alemanha, especialmente nessa questão do turismo, por causa do Ministério do Turismo da Alemanha, né? Vamos dizer assim, o equivalente. Se você for entrar na página do Ministério do Turismo alemão, eles têm uma aba sobre turismo acessível e que você encontra indicações para todos os lugares, né? Seriam os estados da Alemanha. Você tem indicações de hotéis, passeios, agências para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. Então você tem isso tudo mapeado, né? E infelizmente o nosso ministério não faz isso. Na verdade, não vou julgar a culpa só no ministério, né? Mas o turismo brasileiro, ele ainda é muito devagar em relação a isso, né? Outro país que eu acho incrível, né, é a Espanha. A Espanha faz muita coisa, inclusive a Espanha, o pessoal até me chamou, né, quando foi elaborado, eles que tiveram a iniciativa da elaboração da ISO de turismo acessível, né? Então existe uma ISO, eles fizeram junto com a Organização Mundial do Turismo, então já existe uma ISO de turismo acessível. E que especificamente para hotéis, por exemplo, porque o pessoal fala muito em ABNT, 90-50, mas é uma norma para edificações. Agora, um hotel é uma edificação, mas que eles têm particularidades muito específicas que outras coisas não têm. Por exemplo, eu falo, e daí eu jogo um conceito, né, que eu peguei e que se chama acessibilidade funcional. Vamos dizer que desenvolvi mais essa ideia, por exemplo, na BNT 90-50, fala de porta e maçaneta, mas fala daquela coisa mais convencional. As portas,
de um hotel geralmente são aquelas que têm um cartão magnético com sensor. E daí, às vezes, é um lugar que você tem que encaixar aquele cartão. Às vezes, o encaixe é muito difícil, dependendo do tipo da pessoa com deficiência. E daí você aciona, pode ser por aproximação, mas você aciona, ele destranca, ele destrava, mas ele tem um tempo, alguns segundos para você abrir a porta. Que às vezes esse tempo não é suficiente para uma pessoa com deficiência ter essa agilidade de abrir a porta. Isso não está na 9050. Isso é uma particular, esse tipo de fechadura é mais específica aí para hotéis. Alguns outros lugares usam, mas o que eu quero dizer é que tem particularidades que não consta ali, né? Então, uma vez eu falei, fala da altura da cama, mas uma vez eu tive num hotel em que você tinha um colchão de mola. Só que a gente, para fazer transferência, a gente se apoia no colchão. E quando ia apoiar no colchão, o colchão afundava. Né? Então a altura que você via era uma, mas quando você ia apoiar, a altura virava outra, né? Nossa, aí se torna um obstáculo, né? O que era para ser ali um acesso se torna um obstáculo. Então se torna um obstáculo. Então, um colchão de mola não é um negócio indicado especificamente para um quarto acessível. Quarto para uma pessoa com deficiência. Então, há particularidades aí que a gente vai vivenciando, né? Eu acho que eu falo que eu estudo isso desde 2004, né? 2001, na verdade, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência e daí, por ser uma pessoa bastante ativa, eu vou aí nos lugares e todo dia é um estudo, todo dia acabo passando por situações que às vezes novas, né? E que eu quero encontrar uma solução para isso. Pô, muito bom, Ricardo. E aí você trouxe uma informação que eu não sabia, que colchão de mola, então não é indicado para um quarto acessível. E fico alerta aí para você que tem um hotel, você é arquiteto, por exemplo, que faz projeto para hotéis, mais um ponto para você colocar. Ah, Gustavo, mas não está na norma. Aí eu agora não estou conseguindo te ouvir, hein? Deu uma travada aqui. Eu também não estava ouvindo o Gustavo, não. Acho que tá dando uma reconectada ali. É, isso mesmo. E tá voltando. Mas cadê? Voltou? Voltou, Ricardo? Voltou, Gustavo? Não, tá meio congelado. Está meio congelado. Mas foi interessante essa sua colocação, viu, Ricardo? Mas eu vou falar sobre isso referente às adaptações e comparando com as normas, como eu penso quando eu faço os meus projetos, né? A norma, ela é uma direção, né? Ela é como se ela fosse uma matriz. Você precisa ter um embasamento para onde você começa. Mas aí vai da expertise do arquiteto, né? Primeiro se colocar no lugar, né? E se eu tivesse que usar, como seria, né? E aí fazer as adaptações adequadas. Voltou, Gustavo? Voltou? Voltei? Não sei, A live tá entre eu e o Ricardo aqui, ó. Desculpa, gente, que me ligaram aqui bem na hora e aí ele cortou o sinal. Agora não. Mas vamos lá. A pergunta que eu tinha feito, deu tempo de escutar ela toda? Não. A pergunta tinha sido da Alba. De quais cidades do Brasil você já percorreu? De cidades do Brasil, o negócio eu costumo
dizer, apesar de não ser muita gente não considerar como turística, né? Mas São Paulo é a cidade mais acessível do Brasil. Não que ela seja perfeita, mas você já tem muitas iniciativas aqui, né? Se você for considerar, você tem teatros acessíveis, com acessibilidade para pessoa física, né? Deficiência física, com audiodescrição, com interpretação de Libras, em várias peças. Você pode escolher peças, que isso eu acho que, dependendo aí no Brasil, você não vai. Você não. Acho não, você não vai ter, né? A questão do transporte, por exemplo, eu falo os ônibus, né? São Paulo já tem, né? Adotou os ônibus de piso baixo e praticamente, não sei se todos os ônibus já estão com esse tipo de adaptação, mas acho que o caminho é ir para aí. Mas o problema desses ônibus é que é para uma cadeira de rodas, né? Se eu for passear com um colega, a gente não consegue ir, né? O motorista não deixa, só tem então a gente não consegue pegar um ônibus. Infelizmente a gente tem um metrô, né? Um metrô, e o metrô é uma constante expansão. A gente consegue ir para todo lugar, né? Para todo lugar não, mas a gente consegue usar bastante. Então, turisticamente, mas tem um lugar que eu acho, eu não, quer dizer, mas já vi relatos de outros, né? É Bonito, né? Falo que Bonito é lindo, Bonito no Mato Grosso do Sul. Só que ali a característica o que é interessante, Bonito é um destino de natureza. E daí a natureza ali não é para ser modificada ao extremo, né? É para você preservar, porque ela é o atrativo. Então você não vai ficar fazendo rampas, elevadores no meio da natureza. Aí a questão então eles me chamaram, né? Pensei, negócio, vou treinar os guias vão ser a acessibilidade, né? Então, eles ajudam a colocar você no bote, as dificuldades que tem ali, eles ajudam muito. Se bem que há outras, né? Alguns atrativos que começaram a se modernizar mais, colocaram cadeiras anfíbias e outras coisas mais, mas não é um lugar para você fazer grandes modificações. E que daí vale muito a questão do atendimento, da capacitação do pessoal para atender, que é uma das coisas, né? Que às vezes o pessoal foca muito na questão física, só que há outras coisas, né? A questão de atendimento e outra coisa que tenho falado bastante, que é a questão da informação, né? Por exemplo, para um atrativo turístico, às vezes o lugar é muito acessível, tem uma acessibilidade ótima. Mas se você entra no site, ali, eles não falam de nada sobre a acessibilidade do lugar. E daí, às vezes, a pessoa não se sente confortável, né, de se arriscar em ir até lá e de repente, o lugar não ser acessível. Se o próprio lugar não fala, né, da acessibilidade dele, então isso é uma coisa. E eu vejo muitos lugares acessíveis, mas que não comunicam, né, a sua acessibilidade. Muitas peças de teatro que têm libras, audiodescrição, mas eles não divulgam. E daí, como eles querem que o público vá, né? Ei, mano, por favor. Tá liberado. Isso é um ponto muito importante que você falou, Ricardo, porque às vezes a pessoa ela vai falar assim: poxa, coloquei acessibilidade, coloquei libras, fiz alguma adequação aqui no meu espaço e não aumentou o meu público. E as pessoas têm a visão de que aquele lugar não é acessível. Então, fui num teatro uma vez, não é acessível. Se eu não ver uma propaganda desse teatro, se esse teatro não comunicar de que a partir da data X ele é acessível, eu não vou me sentir motivado a ir lá visitar para ver se eles fizeram. Então, isso é um ponto muito importante que você está falando também, de que fazer acessibilidade e divulgar acessibilidade é essencial para que você tenha ali o resultado disso, o aumento, né, na procura, na demanda. Então, esse é um ponto importante.
Tem uma outra pergunta aqui da Thaís Brandi. Quais os maiores obstáculos físicos que se encontram em hotéis? Aí eu nem digo só em hotéis, assim, né? E as coisas, né? Eu sempre falo, não só por mim, até porque isso por experiência, né? De saber de outros colegas. Aí eu falo que é o banheiro. O banheiro, porque, vamos dizer, vamos pegar o hotel como um exemplo, mas como eu falei, serve para outros lugares também. Ali que a entrada tenha 2 degraus, ali, não está certo, mas você consegue pedir ajuda e ultrapassar esse obstáculo. Agora, o banheiro, eu não vou pedir ajuda para alguém me dar banho ou fazer minhas necessidades. Eu quero fazer sozinho, um lugar muito íntimo, muito particular. Então, ali, a acessibilidade precisa estar muito bem estruturada para que eu faça sozinho e não precise de ajuda, né? E... Oi, Cadê? oi, voltou Ah, aqui. Tô cheio de problema técnico. Mas eu entendi, Ricardo. É muito delicado esse assunto, né? E existe alguma cartilha, existe alguma coisa em que os hotéis podem seguir para que eles tenham ali um sanitário correto? acho que o que diferencia um pouco mais os hotéis, a questão do banheiro, é o chuveiro, né? O banho, que o resto vem como um lavatório e outras coisas mais que você tem em qualquer banheiro. A particularidade mais num banheiro de hotel, né? Ou de residência, é a questão do chuveiro. E que, às vezes, particularmente para pessoas com deficiência física, às vezes mais os usuários de cadeira de rodas, né? Muita gente que porque é aquele negócio que vem na norma, por exemplo, fala quem sai de uma banqueta basculante ou coisa parecida. Não fala de uma cadeira de banho, porque cadeira de banho não é parte da estrutura do lugar. Então, por isso não está citado ali, porque ali é uma norma da estrutura. Só que muita gente precisa de cadeira de banho. Ela não consegue, eu mesmo, vamos dizer, quer dizer, eu dou meus jeitos, mas acessibilidade não é para ficar dando jeito, né? Tipo, eu ficar naquela banqueta basculante, aquilo é um assento duro. Se eu ficar sentado ali, não precisa ser muito tempo, 1 minuto ali, é capaz de eu pegar uma ferida, uma escara, que é um problema, né? Aquilo lá você pega em pouco tempo e leva meses para ser curado. Então, eu vou prevenido que às vezes mesmo os lugares falam que tem cadeira de banho, você chega aí, a cadeira de banho para eles é uma cadeira da piscina que coloca embaixo do chuveiro. Então eu vou prevenido e levo, né, uma almofada para caso só tiver essa banqueta basculante, eu coloco a almofada e, e consigo fazer a transferência. Mas tem gente que não consegue fazer isso, então precisa ter uma cadeira de banho. E a cadeira de banho, eu falo, é uma cadeira, às vezes também o pessoal vai comprar, tem essa indicação, e vai comprar, ela compra mais simples, né? Que são aquelas de rodinha pequena e com braço fixo. Só que cadeira de rodas com rodinha pequena não te dá mobilidade, né? Tem que ter alguém para te empurrar. E o braço fixo atrapalha na transferência, é um obstáculo. Então precisa ser um modelo mais específico, com roda grande para você conseguir se locomover e com um braço removível basculante para você ter facilidade para você fazer a transferência. Entendi, Ricardo, entendi. São pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença, né? Tem É. uma pergunta aqui do Thiago. Thiago é o diretor da VAT. Thiago, seja bem-vindo. Eu não tinha visto ele antes aí. E o Thiago ele trouxe uma pergunta muito importante, e a Thaís até falou que ia fazer a mesma pergunta que ele, que é sobre o banco articulado, aqueles bancos que o pessoal coloca, né, que ele É tem o, articulação, geralmente de inox. Esse tipo de banco, ele atende, é um banco que traz ali uma autonomia.
Não, então, foi desse banco, né, que eu citei. Ele atende uma parte, né? Até uma vez, isso já faz tempo, assim, eu fiz uma pesquisa e coloquei, né, essa banqueta basculante, né, articulada, e uma cadeira de banho, né? Eu vi que tinha gente, a maioria, né, das pessoas falaram da, da cadeira de banho, que só disseram que só conseguiam usar a cadeira de banho. Tem outras que falaram dessa banqueta. E eu perguntei ali, eu conversei, né, com os colegas, eu vi que não era assim uma impossibilidade, era mais uma preferência. Quem consegue usar essa banqueta, consegue usar uma cadeira de banho. O negócio, às vezes, agora ao contrário, quem usa uma cadeira de banho, às vezes não consegue usar essa banqueta, né? Então, o aconselhável é ter os dois, né? Entendi. Mas se for escolher, eu falo, se for para escolher um, a cadeira de banho eu acho mais importante, porque a cadeira de banho cria, tem gente que leva, uma amiga, por exemplo, ela levou, porque ela sabe, né, que os hotéis falham nisso, ela levou a própria cadeira de banho. Só que chegou ali e a disposição do box e da torneira não permitiam ela entrar com a cadeira. Então acabou que ela foi estragou a viagem dela, porque ela desistiu de ficar ali, né? Ela teve, vamos dizer, o cuidado de levar a cadeira de banho, mas o lugar não permitia a entrada da cadeira ali. E olha só que delicado isso que você está falando. Que nem o tema da live é isso, né? O custo do invisível. Algo que é um detalhe que quase ninguém se deu conta, estragou a viagem de uma pessoa e isso poderia resultar para o hotel uma multa milionária por talvez danos morais ali, a pessoa se sentir mal por tudo isso, fora o prejuízo financeiro, né, que o usuário teve, e o hotel ele tem a obrigação de arcar com isso. Então, até aproveitando o gancho, pessoal, a VAT ela está inaugurando 2 portais onde você vai poder, nenhum deles, ser parceiro VAT. E quais os benefícios de ser parceiro? Você vai estar em contato com todos esses profissionais que estão participando da live e vários outros que estão aqui no comentário. Então, o Ricardo, que é especialista nessa parte de turismo, a Cleo Botura, a arquiteta, a gente vai ter também a Thaís Brandi, que atende aí grandes indústrias, um time de advogados, a gente vai ter arquitetos e especialistas em hotéis. E aí você vai ter acesso a esse ecossistema, você vai ter acesso a esse time de profissionais a nível Brasil, onde você, arquiteto que está começando agora, engenheiro que está começando agora, vai estar 100% amparado desse time, aprendendo, tirando dúvidas e conseguindo até parceiros para desenvolver projetos. E se, Gustavo, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, não trabalho com acessibilidade, mas eu quero contribuir de alguma forma, também tem o time que a gente vai desenvolver aí, né, a comunidade que a gente vai desenvolver de usuários, onde você vai aprender como promover a acessibilidade sem que você atue na área de maneira profissional. Então, como que eu faço para o hotel da minha cidade ser acessível? Você vai aprender isso. Dentro dessa comunidade também terão os profissionais e terão pessoas que vão ajudar de maneira didática e de maneira prática em como você promover a acessibilidade no seu bairro, na sua cidade. Então, para você fazer parte disso, você vai entrar em contato com a gente pelo direct, ou então no vídeo que fala sobre parceria VAT, você pode só comentar a palavra quero lá e você vai ser direcionado. Pessoal, a gente está indo no final aqui para mudar, né? Então a gente vai para a última pergunta. O Thiago falou aqui, ó, a grande maioria das paredes de banheiro são feitas em drywall e não suporta o peso e pode acabar soltando da parede causando um acidente. Sim, é um caso muito sério. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado com isso, pessoal. Ricardo, como não tem mais nenhuma pergunta, então tá contigo aí. Na sequência, a gente já assume com a Cleo e já antecipo aí meus agradecimentos. Hoje foi uma aula, cara. Fiz até algumas anotações aqui, porque a cada conversa que eu tenho com você, eu aprendo algo novo. Obrigado pela sua entrega, viu? Não, eu que agradeço, e acho que a gente precisa se fortalecer, né? A gente precisa se unir. Acho que os profissionais, né?
que trabalham com isso, as pessoas com deficiência também. Eu vejo que a gente precisa de um pouco mais de união aí para conseguir as coisas. Eu busco chamar, né? Pedir aos meus colegas que quando vão para o estabelecimento e encontram alguma coisa de errado, para falarem para eles. Fale, chame o gerente ali, chame o responsável e comunique a eles, porque se o pessoal vai e não fala, eles acham que está tudo certo, né? E eu já recebi vários serviços que vieram por conta de uma reclamação de algum usuário, e que daí o pessoal do empreendimento percebeu e resolveu tomar uma ação. Então, isso é importante. Então, agradeço aí e peço aí, eu não coleciono seguidores, não, mas ali no meu Instagram, no meu blog, no meu YouTube tem bastante informação, né, de tudo isso que eu falei, com exemplos, vídeos, e que todo mundo pode aprender um pouquinho mais. É isso, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. E, pessoal, sigam aí Ricardo Shimoza Kai. Eu coloquei no chat aqui também o Instagram dele. Tem nas postagens com a VAT aqui, você vai ver o bannerzinho dessa live. Eles estão marcados lá, eles estão como colaboradores, tanto ele quanto a Cleo Botura. Podem seguir eles aí que vocês não vão se arrepender. Conteúdo de qualidade aí, só aula boa. E chamem também, se vocês precisarem de palestra, precisar de algum treinamento, chamem eles, que são pessoas que vivem isso no dia a dia e vão poder auxiliar vocês no processo de vocês, seja você arquiteto, engenheiro ou qualquer tipo de trabalho que você tenha dentro da acessibilidade. É importante estar aliado de pessoas que vivem essa causa no dia a dia. E aí vai ser muito mais fácil. O caminho que você iria trilhar sozinho vai ficar muito mais fácil de ser trilhado e nós iremos chegar muito mais rápido no nosso objetivo, que é ter um país acessível. Obrigado, Ricardo. Abraço, grande abraço. Abraço. Cléo, tá contigo, mulher. E aí, Gustavo? Primeiramente, boa noite, né? A minha voz não tá muito boa, porque tô sarando de uma gripe aí, então eu vou tentar me expressar o melhor. Então, meu nome é Cléo, eu sou arquiteta, urbanista, me formei em Belas Artes, uma faculdade maravilhosa, morro de saudade. Eu falo que a faculdade foi Disney, né? Porque a realidade aqui, nossa, anda fácil. E eu não me recordo mais ou menos o ano, mas o CAL, nosso conselho, promoveu um workshop de acessibilidade no Centro Cultural de São Paulo. Foi a minha primeira experiência com acessibilidade. E nessa apresentação compareceram, acho que 5 PCDs, cada um com seu testemunho. E aquilo, para mim, eu saí, assim, excitada, né? Assim, aí eu tenho vontade de consertar tudo. Aí minha mãe, quando sai comigo, eu fico, olha, mãe, isso aqui. Olha, mãe, isso aqui. Olha, isso aqui dá para arrumar. Um dia nós estávamos conversando, né, Gustavo, que quando nós frequentamos um lugar, que a gente consegue observar que aquele lugar não é acessível, nós não conseguimos nem utilizar, né? Porque quem abraça essa bandeira sente na pele o que essas pessoas passam, né? E o Ricardo aí fez uns depoimentos maravilhosos, né? E até me emocionou, né? Aí a parte do banho. E um dos requisitos que eu considero de extrema urgência é um banheiro. O banheiro, em qualquer lugar, gente, não são hotéis, não é em parques. O banheiro acessível, ele é fundamental, é a primeira coisa que na acessibilidade tem que estar empregada. Então, para quem está começando aí com acessibilidade, arquitetos, engenheiros, tem muito trabalho, mas é muito, muito trabalho. Tudo precisa ser readaptado. A arquitetura, ela sempre foi bela, né? A arquitetura, ela sempre teve a sua magnitude.
A gente tem o poder na mão de transformar. E eu acredito que nós temos o poder de transformar esses espaços justos e funcionais para todos. E aí, conversando com o Gustavo, eu falei, Gustavo, olha para os grandes, né? Olha, por exemplo, né, na parte de construção. Se você for numa Leroy, né, então, acessibilidade, ela tem lá os 3 fatores, né? Que é autonomia, confiança e segurança. Então, se a sua loja de material de construção não for acessível, ele pega o carro e vai na Leroy. Ele paga mais caro, mas ele vai na Leroy. Por quê? A Leroy tem estacionamento lá à vontade, é amplo, você entra, se a sua cadeira você quiser trocar, tem a motorizada, o ambiente da loja é amplo, você tem corredores, então se você for lá para um horário das 7h30 às 8 horas da manhã, o público que você mais vai encontrar é o público PCD, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem à vontade, eles se sentem seguros, né? Eu estou contando de uma Leroy, mas vamos falar dos grandes. O Ricardo falou aí, o metrô, né? Olha o metrô que foi projetado, acho que em 1950, eu não acho que foi em 1950 o primeiro metrô, não sei, não, acho que não. E o metrô que é projetado agora, né? Eu acho que a linha azul não tem banheiro. Não tem banheiro na linha azul e eu acho que na linha vermelha. A amarela já tem elevadores, já tem várias escadas rolantes. Então, quando a gente estava conversando com o Gustavo, eu falei, Gustavo, olha para os grandes, se você for numa Oscar Freire, né, a própria calçada, eles se uniram, né, tiraram todos os obstáculos do poste, fizeram uma galeria, desceram a parte de fiação, ampliar as calçadas, bancos, colocar os bancos aleatórios para você ter o seu momento de descanso no seu trajeto. Então, os grandes, a Paulista, né? O Ricardo falou que São Paulo, ele considera São Paulo uma das cidades mais acessíveis. O que a Paulista fez um domingo? Fechou a avenida e deixou um parque linear. Quem já foi na Paulista no domingo se encanta, porque é uma explosão de pessoas, de todos os gêneros, de todas as situações, porque ela acolhe, ela é abrangente, ela tem acesso, você vem pelo metrô, você vem pelos ônibus. Então, a acessibilidade é isso, gente. Eu, arquiteta, e convido vocês, os meus demais colegas, compreenderem que é um novo modelo de projetar. Você precisa ampliar, né? Trazer espaços organizados. A acessibilidade não é um nicho, né? Aí quando eu vou fazer orçamento, é o que eu mais ouço. Olha, mas não vem cadeirante aqui, né? Eu não vem cadeirante, e sabe o que acontece? Quando ele vira as costas e vai andando, ele sai mancando, porque ele está com uma dor no joelho, né? Aí você fala, poxa... Para todos, né? Então, as pessoas não entendem da acessibilidade até o momento que ela passa a ser, né? Passa a acontecer. Bem, enfim. E aí, nessa aventura de arquitetura, eu tive a honra, eu fiz o curso com o Eduardo Ronchetti, e aí conheci lá a VAT, a empresa na qual a gente já fez vários trabalhos, né? E a VAT é uma empresa nova, de 15 anos, né, o Gustavo? Desde 2010, isso. 2000, então é uma empresa jovem, com proprietários jovens, que tem
objetivos, eles têm uma causa, né? E, além de tudo, para nós, assim, porque o projeto de acessibilidade, eu não falo que ele é mais delicado do que projeto de arquitetura, porque ele é minucioso, começa desde o degrau, que é 0,5 milímetros, né? Paredes, aí teto, iluminação, visão, é uma série, é minucioso. E a VAT veio e ampara a gente, né, na execução, porque, olha, gente, no papel é tudo. Quando nós projetamos, o papel fica lindo. Na execução é outra coisa. Até mudar. Mais alguém já passou por isso aí? Você é arquiteto, engenheiro que está aqui, ó. Coloca aí como é que está sendo suas execuções, se você está tendo surpresas. Porque toda obra tem uma surpresa, né, Cléo? Nossa, a última foi ali na Vila Nova Conceição, que a gente desenhou tal, o trajeto da entrada principal, mas na hora da medida ali, nós tivemos que fazer algumas alterações, mas atendemos, né, e resolvemos a acessibilidade no edifício. Então, a VAT, para quem não conhece, eu já estou com ela, acho que desde 2022, que foi quando a gente se conheceu. Então, para os meus colegas que estão assistindo aí, ó, parceiraça, né? Aqui eu estou até com alguns kits, eu quero mostrar, né? Porque as pessoas ficam também com aquela coisa, puxa, eu não quero acessibilidade com cara de hospital ou com cara de ocorrência, né? Então, aí por isso que tem as cores, né? Aqui tem azul, tem amarela, tem a cinza, né? Então, vai de você, a preta, vai de você, como arquiteto, adaptar e deixar harmonioso a sua arquitetura de acordo com o seu projeto. Aqui, só reforçando para a gente finalizar, que o Ricardo falou em questão de adaptações do colchão, altura. Então, a BNT, ela é a matriz, né? Ali, nós seguimos normas e decretos. Arquitetos, a gente tem um registro no CAL que nos dá direito de respeitar as normas e os decretos. Só que a acessibilidade, ela tem um desenho universal. Por isso que o Ricardo até falou, tem muita gente de outros países que querem vir para cá e não consegue, porque não tem essa linguagem universal. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo está promovendo um curso online, o Tadeu participou, foi agora terça-feira, foi incrível, né, Tadeu? Não sei se você assistiu, amanhã é a segunda parte, são 4 módulos, eles estão certificados, e ele fala dessa leitura universal, né, que aonde e todos que quando usufruem de um ambiente, tem a leitura, ela própria se apresenta, ela própria se comunica, né, ele se sente acolhido. Então, cabe ao arquiteto, na hora da sua projeção, fazer as adaptações que seja coerente. Ele precisa se colocar no lugar do PCD. É isso, gente. Não sei se eu falei muito, não sei se eu falei, né? Você foi excelente, obrigado. Eu tenho uma contribuição para fazer quando você citou ali os grandes. A gente vê alguns casos aí de McDonald's, Burger King. Muito bem, muito bem. Dell Computadores, não sei se vocês conhecem, a sede da Dell Computadores em Hortolândia é incrível, gente, de acessível. Eles têm, acredito que da região seja a empresa com o maior número de empregados que tem ali algum tipo de deficiência. Eles têm um setor que o setor inteiro são de pessoas com deficiência auditiva. Então, o setor é totalmente adaptado para isso. Então, ele tem sirenes, que são para as pessoas que são ouvintes ali, né? E também tem a parte de luz, toda uma comunicação de luz para aqueles funcionários. E todo o setor é coordenado, desde o funcionário ali, desde o operário até o líder, é coordenado por pessoas com deficiência. E aí, o porquê, Gustavo, que eles fizeram isso? Foram autuados antes? Foram notificados? Não.
é porque os grandes entendem o que muitas empresas pequenas não entendem, e por isso eles são grandes. A gente tem aí a pauta ESG e o social, né? Que é o S do ESG, é isso, gente. É você abranger a todos, é você receber a todos, é você permitir que todos tenham acesso ao trabalho, ao ambiente, e com isso a gente vê o resultado nas ações. O valor das ações desse pessoal só cresce. São empresas que só crescem, são empresas que são referenciais, sem nunca precisarem de um tipo de autoação ali nesse mercado. Então, você arquiteto, engenheiro, fica ligado, leve essas informações para o seu cliente. O porquê que o seu cliente, às vezes, não consegue fazer a empresa dele crescer? Simplesmente porque ele não está atendendo a todos. Isso é um detalhe. Detalhe. A sua loja, né? A própria loja Renner, a Pernambucanas, a Boticário, a Tino Shopping. Se você visualizar como o shopping é totalmente acessível, e as pessoas, principalmente paulistano, o divertimento do paulistano é em shoppings. Então, olha as vagas de estacionamentos. Né? Então já tem essa preocupação. Então o consumidor se sente acolhido. Então, o seu estabelecimento de rua começa pela calçada. Eu sempre, como eu ando bastante na rua, eu sempre falo, a calçada é um reflexo da alma do proprietário. Faz sentido. A calçada é o reflexo da alma do proprietário. Então, quando você vê uma calçada, eu até tiro foto, eu falo, isso aqui tem que ser registrado, né? Porque é um respeito, gente, é respeito consigo mesmo, é respeito com o seu empreendedorismo, é o respeito com o seu consumidor. E se essas grandes empresas estão nesse nível, não se sinta diminuído, né? Você tem que abraçar isso. Então, se você fala, puxa, por que eu não cresço, né? Então, se você quer que você tem que crescer, você tem que trazer mais cliente para você. Para você trazer mais cliente, tem que estar acessível. Ótimo, Cléo. Muito obrigado. Gente, nossa, hoje foi incrível, hein? Que aula aí que nós tivemos. Semana passada foi maravilhoso, essa semana está sendo maravilhoso também. E eu já te convido para a próxima semana, que é a live encerramento. A gente vai trazer uma surpresa especial aí e dar os caminhos para vocês de como que vocês fazem para conseguir aumentar o faturamento de vocês, como que vocês vão conseguir para que os clientes entendam melhor, né, a parte de fechamento aí. Poxa, sabe, meu cliente ele não quer fazer acessibilidade porque ele falou que não vem e tal, tá tendo problema. Então a gente vai abordar um pouco mais essa parte comercial também na próxima semana, de como você vai fazer para ter esses fechamentos. E aí, reforçando, as comunidades da VAD, comunidade de parceiro e comunidade de usuário, entre em contato com a gente pelo direct, ou então vai lá no vídeo que fala sobre parceria acessível, comenta quero no vídeo que você vai ser encaminhado aí para essa parte das comunidades e vai ter acesso a esses profissionais incríveis que vocês estão vendo aqui, desde a primeira live até todas as outras, e vários outros profissionais que não estão aqui. Então, pode ser que você que está assistindo seja o próximo a participar de uma live com a gente, levando a causa da acessibilidade adiante. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês, você que está assistindo, muito obrigado, compartilhe essa live, manda para o seu cliente também, para ele entender que tem muita coisa que está invisível aí, mas tem um custo. E não é bom a gente correr esse risco aí, né? Bom, pessoal, é isso. Tem algo mais? Mais alguma pergunta final? Mais alguma consideração? Eu que agradeço, Gustavo. Parabéns pela todo esse preparo aí. Obrigado. O Ricardo, que honra. Os outros colegas que fizeram a live anterior e as próximas que estão. Tadeu, parceiraço, bate parceiraça, eu sou super segura, então, quando eu tenho acessibilidade, é a VAT na veia, não nem perco tempo fazendo cotações, né? E muito obrigado, eu estou aí, o que precisarem é só entrar em contato, a gente está nessa causa, é lento, é devagar, é difícil compreensão, mas nós vamos com calma, persistindo, as pessoas vão compreendendo, né? Sim. Foi e assim. Juntos a gente vai conseguir acelerar isso.
Exatamente. Então tem muito trabalho para a gente, tem muitos condomínios que precisam ser adaptados, tem muitos hotéis. Eu fui para Minas Gerais, Ouro Preto, eu fiquei no hotel lá, mandei um e-mail, olha, se você quiser, eu nem cobro, eu troco por estadia para te ajudar aqui, para readaptar, trazer meus clientes, porque foi tão mágica a experiência, e eu imagino quanta gente gostaria de poder estar ali, né? Eu fui para Iotim, Ricardo. Iotim, eles estão com carrinhos elétricos. Sim, aqueles tipo carrinho de golfe, né? Nossa, muito legal também, super acessível. Assim, o parque é gigante, é belíssimo, né? É o maior parque da América, se não do mundo, de artes, né? A céu aberto, né? O museu a céu aberto, né? Isso, o museu a céu aberto. É o maior do mundo. Isso é nosso, é super acessível. Nossa, é incrível. Super recomendo todo mundo ir. É uma super experiência, até para você entender numa escala macro, sabe? Como funciona bem. Aí você fica super orgulhoso do seu país, entendeu? É muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu espero ter colaborado de alguma forma. Muito. Espero ter me expressado bem, a minha voz, ou falei alguma coisa que não foi feliz. Nem para perceber. Mas... Você não fala. Hoje eu não estou muito bem. Eu também agradeço, tá, né? Agradeço demais aí a participação. É sempre bom, vamos dizer, né? Compartilhar minhas experiências, né? Acho que eu tenho uma preocupação, né, muito grande nessas questões de colher, né, a experiência das pessoas, né? Então, antes de mais nada, eu quero ouvir dos meus colegas o que eles acham, quais são as dificuldades. Às vezes o pessoal tem até soluções. Eu pesquiso muito, né, também lá fora. Antigamente eu só dava referência lá de fora, porque o Brasil não tinha referência. Felizmente a gente já tem boas referências e coisas, mas eu falo, o problema de acessibilidade aqui do Brasil é igual lá de fora. E às vezes, dando uma pesquisada, o pessoal lá já tem uma solução, né? Então é meio que copiar, né? Não tem nada de mal copiar. Então por isso essas trocas de informações são muito importantes, né? Eu acho que ter esse compartilhamento é sensacional. Ótimo, muito bom, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Gente, é isso. Chegamos no final. Manda pra gente depois os feedbacks aí de vocês, tá bom? E aí a gente vai continuando na semana que vem, de novo, quarta-feira. A gente tem mais uma live final, com uma surpresa aí. Então, já convidem aí seus amigos, outros profissionais que vocês conheçam da parte da acessibilidade, e até mesmo pessoas que não estão na acessibilidade, mas que possam olhar para a acessibilidade, porque é uma causa que ela não é um nicho, como a Cláudia disse, ela não é um nicho. A acessibilidade, ela está em tudo e ela tem que estar em tudo. E é nossa missão, é sua missão fazer essa promoção, promover a acessibilidade. E a gente conta com você para isso, tá bom? Obrigadão, um beijão a todos, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.